agradecemos porque podemos nos reunir aqui mais uma vez. Te agradecemos pelo evento que tivemos ontem, em que podemos estar aqui, Senhor, a ter aquela refeição comunitária, em que podemos estar uns com os outros, Senhor, naquele momento agradável de convívio, mas também, Senhor, da reflexão sobre os papéis que cada um tem no casal. Te agradecemos hoje, Senhor, pelas várias classes que agora vão começar a decorrer e te pedimos o mesmo de sempre, Senhor, que tu nos ajudes, que tu estejas conosco, humildade no ensino, humildade na aprendizagem e que juntos possamos compreender, Senhor, a tua santa palavra para podermos ter o conhecimento necessário para depois podermos viver de acordo com ela. Esta é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos a estudar o livro de Êxodo e chegamos ao capítulo 20. E no capítulo 20, nós, naqueles versículos que vem a descrição dos 10 mandamentos, nós temos dedicado aqui algum tempo, porque a nossa ideia é estudarmos os 10 mandamentos, passar por cada um deles, compreendendo aquilo que está por trás das palavras que estamos habituados a ler. O Senhor às vezes dá-nos ali uma palavra ou uma frase com 3, 4, 5 palavras e aparentemente parece simples, mas devemos compreender bem o porquê daquilo estar ali. E volto a dizer também aquilo que nós repetimos várias vezes. O Senhor podia ter colocado qualquer outra coisa, mas entre todas as coisas que Ele podia ter colocado, e eram muitas, Ele decide escolher 10 frases. 10 frases estas que são estrutura da nossa moralidade. E por isso, então, nós devemos olhar para cada uma daquelas frases, cada um daqueles mandamentos, como algo que o Senhor escolheu com muito cuidado para que nós pudéssemos ter, e cumprindo tudo aquilo, nós iríamos ter a sociedade perfeita. Então, cada mandamento que estudarmos, nós devemos ter isto em mente, percebendo isto é verdadeiramente importante, porque isto é que determina uma sociedade funcional, uma sociedade perfeita, em que todos vão poder viver e viver bem. E é isso que nós estamos a estudar, a receita da sociedade perfeita. Então, para hoje, nós temos aqueles 3 mandamentos: honrar o pai e a mãe, não matar e não adulterar. E depois faltam outros 3 mandamentos que nós havemos de estudar na próxima semana. Olhando para a lista dos 10, nós estudamos até o mandamento 4º, que foi aquele que nós terminamos na semana passada, e hoje então vamos estudar o 5, o 6 e o 7, guardando depois os restantes 3 para a próxima semana. Então vamos começar por aquele que é o primeiro da nossa lista, a começar pelo 5, que tem a ver com a honra que deve ser dada ao pai e à mãe. Este mandamento prescreve como é que os filhos devem então tratar os pais. Porque numa sociedade perfeita, os pais têm filhos. Então o Senhor tem necessidade agora de nos dizer o que é que os filhos, ou como é que os filhos devem lidar com os pais. E para isso o Senhor então deixa mandamento, e é um mandamento que aparece ali, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós começamos a encontrar já aqui uma coisa que mostra a similaridade entre o pai e a mãe, porque o mandamento podia ter apenas honra o teu pai, mas não diz isso. Podia ter apenas honra a tua mãe, mas também não diz isso. Há o cuidado de dizer que os filhos devem olhar para os pais, tanto o pai como a mãe, e a eles deve atribuir honra da mesma forma. Então não há aqui uma discriminação, não há aqui uma diferenciação relativamente ao pai e à mãe. Seja qual dos pais for, os filhos devem olhar para eles da mesma maneira, percebendo que são pessoas a quem ele deve atribuir honra. E porquê é que nós temos este mandamento? Por várias razões. A primeira, devemos compreender, tem a ver com o desenvolvimento da criança. E quem tem filhos percebe, mas todos nós percebemos porque já fomos filhos em algum momento da nossa vida. Então, quando uma criança nasce, ela não tem o conceito da divindade. Mas pensemos naquilo que nós sentíamos ou fazíamos quando éramos muito pequeninos. Quando havia qualquer problema, onde é que nós normalmente íamos? Com quem nós iríamos ter e com quem nós nos sentíamos seguros? Os nossos pais. E nós notamos isso rapidamente aqui com as crianças da igreja. Uma criança caiu, ela olha para tanta gente, mas ela normalmente corre sempre para uma de 2 pessoas. É o mais comum. Porquê? Porque ela sabe que ali vai encontrar a proteção, ali vai encontrar a resolução do problema. Eu lembro-me muito miúdo pensar que sempre que tinha um problema, o meu pai ou a minha mãe, na minha cabeça de criança, eles sempre iriam resolver o problema. E é assim a lógica como as crianças crescem. Porque os pais são uma espécie de deuses.
São as pessoas que elas sabem que vão resolver os problemas, que as vão proteger, que vão tratar tudo aquilo que é necessário tratar. Então, para uma criança é importante, já que ela atribui esta responsabilidade e esta importância aos pais, ela vai crescer sabendo que, com todas as pessoas com quem ela vai lidar, ela nunca se vai poder comparar com estas pessoas, que são os seus pais, porque eles foram aqueles que foram responsáveis pelo seu nascimento, pela sua educação, por tudo aquilo que tem a ver com ela sentir-se bem, ela estar bem, ela crescer bem. Estamos a falar numa situação normal. Não vamos agora buscar situações de exceções em que há negligência parental. Não é isto, nós estamos a falar no mandamento como regra e não vamos analisar questões excepcionais. Então, uma criança nasce com esta referência, os pais são a referência para ela. E por isso, então, a criança, como o mandamento diz, deve honrar os pais. O que é que significa honrar? Na palavra original, a palavra honrar significa atribuir peso. É a lógica de uma balança. Então, eu tenho uma balança tradicional, aquela com pratos, não é? Para um dos meus filhos, eu estou no prato direito. Qualquer um de vocês que possa vir para o prato esquerdo, sempre irá acontecer isto. Eu sempre vou pesar mais para ele. Então, honrar é precisamente isso, é atribuir mais peso aos pais. Basicamente é dizer que, para um filho, o meu pai ou a minha mãe são pessoas a quem eu vou dar mais atenção, mais importância, mais respeito do que a qualquer outra pessoa. Não significa que eu não faça isso para outra pessoa, mas vou fazer com mais intensidade ou mais para aquelas pessoas. É assim que funciona. Novamente colocando no exemplo, imaginem que eu tenho apenas um ponteiro. E eu agora tenho este ponteiro e o meu pai pede-me o ponteiro e um amigo também me pede o ponteiro. E por acaso o amigo até pediu primeiro. Mas se os dois necessitam igualmente do ponteiro, eu não tenho dúvidas. Há uma pessoa que para mim pesa mais, considerando que os dois necessitam igualmente do ponteiro. Eu vou dá-lo ao meu pai ou à minha mãe pelo peso que aquelas pessoas têm para mim. Então, honrar significa precisamente isso, atribuir mais peso àquelas pessoas. E o Senhor então está a dizer, atribui mais peso ao teu pai e à tua mãe. E depois dá ali continuidade ao mandamento. Vamos ver qual é a sua importância. Este é um mandamento que permite que haja estabilidade social. O que nós queremos é prever o futuro da sociedade. E nós vivemos num mundo em que nós não conseguimos prever o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. Ninguém consegue fazer uma análise da sociedade. Mas este mandamento é o que permite a estabilidade social. E nós conseguimos perceber que este mandamento permite esta estabilidade social pela promessa que lhe está associada. Vejam o que é que o mandamento disse. E a pergunta é qual é a promessa que está associada. Vejam, honra teu pai e a tua mãe, e depois diz assim, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, e depois dá continuidade, porque era a terra que eles iriam herdar naturalmente. Então, a honra ao pai e à mãe é o que vai permitir que o povo possa permanecer na terra. O versículo não está a dizer que quem honra o pai e a mãe vai viver mais tempo, mas está a dizer que os povos que honram o pai e a mãe vão conseguir permanecer na terra e ter uma vida com mais estabilidade. É o que o versículo está a dizer, não está aqui a considerar a pessoa individualmente, mas o povo onde esta prática é tida. E é um exemplo recorrente que nós damos. Qualquer sociedade que faça isso, nós mesmo, através de uma observação das várias culturas, nós conseguimos ver que isto é o que acontece. Por exemplo, aquelas culturas asiáticas, que às vezes os irmãos veem nos filmes, japonesa ou até a sul-coreana. A reverência que os filhos têm aos pais é muito grande, atribuem de facto peso. E nós verificamos que são sociedades milenares, mesmo não sendo sociedades judaico-cristãs. Estávamos à espera que não fosse uma sociedade funcional, mas são. Porquê? Porque eles cumprem este mandamento, mesmo não sabendo aquilo que nós sabemos, mas a prática que eles cumprem. Então nós conseguimos ver uma estabilidade social e nós ficamos surpreendidos como é que são sociedades milenares. E eles permanecem ao longo de tanto tempo. Porquê? Porque há aqui o cumprimento de um mandamento. Mas para além desta estabilidade que vai dar, ou seja, das pessoas poderem viver mais tempo, a sociedade permanecer, ainda vive com mais qualidade. E nós conseguimos ver isso quando em Deuteronômio há a repetição do mandamento e Moisés agora vai dar aqui uma informação que não deu em Êxodo
E nós percebemos que a sociedade é estável mais tempo, mas eu não quero viver numa sociedade que dura muito tempo, mas a qualidade de vida é má. Não quero. Eu quero viver numa sociedade que seja estável no tempo, mas a qualidade de vida seja boa. E agora vejam o que é que diz em Deuteronômio, quando agora Moisés repete a lei. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e agora diz, para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então temos aqui agora a estabilidade social, que é importante, sim, a sociedade vai durar mais tempo, mas a vida das pessoas daquela sociedade é uma vida que nós podíamos dizer com qualidade. Então este mandamento é um mandamento estrutural para a sociedade. E se pensarmos bem, naqueles países que normalmente têm índices de criminalidade elevada e quando a criminalidade é principalmente cometido pelas idades mais baixas, pelos adolescentes, nós percebemos logo que são sociedades disfuncionais. Aquilo não funciona bem. É o pior tipo de criminalidade que pode existir. Porque a criança ainda não tem a maturidade para perceber a responsabilidade. Então, um adulto com uma arma é perigoso. Um adolescente com uma arma é perigosíssimo. E todas as sociedades em que os adolescentes, através da violência, conseguem assumir cargos de liderança, o que em quase todos os casos, para não dizer todos, não há honra ao pai e à mãe, porque não seguiram aquilo que eram os princípios normais de uma boa educação, a sociedade é disfuncional, é destruturada, é violenta e não permanece muito tempo. E nós conseguimos ver isso até através da observação do nosso mundo no dia a dia. Mas mais algumas coisas que eu gostava de considerar. Honrar o pai e a mãe significa autoridade moral. Porquê? É uma autoridade que é exercida não é pela força. Quem tem filhos, mais velhos, adultos, rapidamente percebe isso. Uma coisa é eu falar com o Marcos e o Marcos tem uma criança pequenina. O Marcos é maior que a sua filha. Outra coisa é eu falar com a Jovanka. Tem um filho maior do que ela. Então, porquê que a filha do Marcos respeita o Marcos? Podíamos dizer porque ela é maior. Há uma autoridade e há força. Mas porquê que o filho da Jovanka respeita a Jovanka se ela é maior? E ainda é homem e tem mais força. Não é pela força em si. É porquê? Por causa da moralidade. Então, ao criarmos uma sociedade em que os filhos respeitam os pais, o exercício da autoridade faz-se por alguma coisa que não é força. E ninguém quer uma sociedade em que o exercício da autoridade é feito pela força. E esta aprendizagem começa precisamente onde? Em casa, através da honra que deve ser dada aos pais e às mães. E isto dá aos jovens limites. Eles sabem, aquela pessoa tem uma palavra que mesmo eu sendo maior, porque cresci mais que os meus pais, mas aquela pessoa tem uma palavra que eu sempre vou atender. Até quando? Até aquela pessoa falecer. Então eu sempre vou ter um limite. E isto é importante. E nós, qualquer pessoa a educar uma criança percebe a importância dos limites. E mais ainda, há sempre alguém a quem eu vou prestar contas, porque esta pessoa sempre pode cobrar de mim pelo peso que ela tem. Então eu sempre vou prestar contas a alguém, principalmente nas idades mais baixas, percebemos a importância disso, da criança fazer alguma coisa e alguém poder dizer, porquê que fizeste? Explica-me, justifica-me. Então isto refreia-nos de fazermos muitas coisas que às vezes não devíamos fazer. Então isto é extremamente importante para uma sociedade. Mas este versículo tem aqui algo interessante. E o único versículo tem aqui uma característica e eu queria analisar convosco. Todos os outros versículos, e aqui estamos a falar dos mandamentos, eles são diretos. Ele quando diz assim, não matarás, está a falar para quem? Para mim. Está-me a dizer para eu não matar. Mas quando o versículo diz assim, honra teu pai e a tua mãe, está certo que ali tinham filhos, mas a ideia do versículo não era comunicar para os filhos, era comunicar para quem? Para os pais. Mas então há uma comunicação indireta. O versículo está a comunicar para os pais, mas quem tem que honrar são os pais? Não, são os filhos. Então este versículo tem esta particularidade que o distingue de todos os outros mandamentos. Porquê? É um mandamento indireto. Não é dado em quem deve ter ação, mas é dado a quem deve ser honrado. Então agora nós temos que avançar pensando neste aspecto do mandamento. Então o mandamento agora é dado e diz assim, os filhos devem honrar os pais.
Mas nós que recebemos o mandamento dissemos, então, mas eu sou o pai. Muito bem, mas Deus disse, sim, sim, mas agora aplica o mandamento. E agora o que é que nós vamos fazer? Implica que nós, pais, que recebemos o mandamento, ou adultos, vamos dizer assim, o que é que temos que fazer com cada criança que nasce? Devemos ensinar. E devemos ensinar, agora eu tenho um filho e disse assim, tu deves honrar-me. Tu deves honrar-me. E isto deve ser uma coisa que deve ser levada a sério e deve ser feito de forma consciente. No processo de educação, os filhos devem ser ensinados a honrar os pais. E isto vai ter aqui uma implicação, que é, se eu agora educo o meu filho dizendo que tu me deves honrar, eu claramente estou a dizer ao meu filho, tu nunca vais ser igual a mim. Tu nunca vais ser meu par. Par no sentido de ser alguém igual, um colega, um amigo. Eu sempre, para ti, vou ter uma relação vertical. Eu nunca vou ter uma relação horizontal. Sabemos que há pessoas que têm uma relação muito amigável com os filhos. A Bíblia não diz nada contra isso, mas a Bíblia com isto deixa claro que um filho não é, por definição, amigo do seu pai. Um filho é filho do seu pai ou da sua mãe. Não é um amigo. Agora, nesta relação de pai e filho, a relação pode e deve ser uma relação amigável. Não é? Como eu e o meu patrão temos uma relação amigável, mas ele não é meu par. Ele pode-me dar ordens e pode-me convocar para uma reunião, mas eu não posso fazer isso com ele. A relação é vertical, mas pode ser uma relação vertical de amigável. Mas claramente eu devo perceber que nós não somos iguais. Há aqui uma distinção, e no caso do patrão e o empregado social, aqui é uma questão parental. E por isso é importante que os pais não considerem os filhos como iguais, porque o pai tem mais peso para os seus filhos. Qual é a gravidade de nós não obedecermos este mandamento? Bem, nós costumamos ver a gravidade através da penalização associada a ele, associada ao mandamento. E vamos ver qual seria a pena. E isto é interessante, porquê? Porque nós, agora, quando pensamos neste mandamento, apesar de ser indireto, nós esquecemos e olhamos só para os filhos. Mas agora eu gostava que nós fizéssemos uma análise mais profunda, considerando aquilo que diz o mandamento e a maneira como ele deve ser tratado quando ele é violado. Agora vejam um exemplo de um caso de falta de educação, mas falta de educação contra pais que não queria que isto acontecesse. Basicamente é um filho desobediente aos pais e que não o quer honrar. E diz assim, se alguém tiver um filho contumaz, desobediente, que não quer obedecer, e rebelde, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, está a falar, não dá ouvidos a quem? Os pais, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. Todo este versículo tem ali pormenores muito interessantes. Então, ele vai ser levado até onde? Aos anciãos da cidade, os juízes da cidade, que é para eles deliberarem sobre aquilo que está a acontecer. E vai ser levado até onde? Sua porta, num sítio público, por onde toda a gente passa e toda a gente vê. Não é num sítio refundido, num tribunal fechado, não, é publicamente, para que todos pudessem ver. E lhes dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Algumas questões que nós temos que fazer para compreendermos melhor o que temos aqui e para compreendermos melhor a responsabilidade dos pais na educação dos filhos e neste aspecto em que os pais devem dizer que os filhos os devem honrar. A primeira é, quem identifica que a criança ou o jovem, vamos dizer aqui o filho, é contumaz? São os pais. Então os pais não devem aceitar menos do que honra. É a primeira coisa. Os pais é que não foi o vizinho que disse, olha, não pode ser, o teu filho fez isso, eu vou levá-lo. Não. Os próprios pais é que identificam. Então os pais não podem aceitar menos do que honra. Quem é que leva a criança aos anciões da cidade num sítio público? Os pais. Então os pais não podem aceitar, mas também não podem ficar indiferentes e ficarem parados. Podiam não aceitar, mas ficarem indiferentes. Não, eles têm de agir. Não é situação para nós agirmos com ânimo leve. Eu é sempre assim. Alguma coisa tem de ser feita. Alguma coisa tem de ser feita.
Mas o que me surpreende é o que vem a seguir. A lei é dada, certo? Qualquer pai que leve o filho, se pensar bem, ele já sabe qual é a pena. Sabe ou não sabe? Mas ainda assim, o que é que ele tem de fazer? Ele leva. Estão a ver? A gravidade de um filho no povo que seguia as leis que Deus queria. Qual era a gravidade de um filho não honrar o pai e a mãe? Ser desobediente, beberrão, comilão. O próprio pai já sabia, isto é fatal para o meu filho. Mas tem que agir. Mas tem de agir. Mas, já vimos, a penalização seria a pena de morte. Mas a pergunta que podemos fazer é, mas porquê que era necessário matar a criança? Vamos mesmo dizer a palavra. Porquê que era necessário matar a criança? Ou o jovem? Aqui provavelmente está a falar mais no adolescente, não é? Pelos comportamentos descritos, não é? Para eliminar o mau exemplo. Para ninguém ter ideias de voltar a replicar aquele comportamento. E haver temor na sociedade. Dizer, isto é inaceitável. Não vá alguém mais ter alguma ideia. Isto é inaceitável. Nós não vamos aceitar isso. Então, agora nós percebemos se os filhos nos devem honrar e a desonra da parte dos filhos desagrada a Deus ao ponto de, na antiga lei, Deus dizer que esta criança, este adolescente é passível de morte, agora pensemos na responsabilidade que nós temos, porque nós temos que educar os nossos filhos a nos honrarem. Então devemos ter todos aqueles cuidados que a Bíblia diz. Não convém eu provocar o filho a ira, porque isto vai fazer com que haja alguma reação, não é? Não posso eu falhar com alguma coisa que é importante e estrutural na educação, porque pode provocar conflitos. Então, a educação deve ser feita com este objetivo das crianças honrarem, mas isto será facilitado quando a educação também é bem feita. Então, há uma responsabilidade muito grande da parte dos pais. Não é? Muito grande. E até do ponto de vista da organização eclesiástica, isto nós conseguimos perceber que é tão grave que quando a responsabilidade parental falha e os filhos não honram, o ministro está desqualificado para o exercício do pastorado, por exemplo. Quando as crianças não honram o pai e a mãe, a pessoa está desqualificada para o ministério pastoral ou o ministério eclesiástico. Tão importante que isto é que Deus diz, no lar, isto não pode acontecer. Isto desqualifica um pai. E claramente vemos o que é que Deus desejava para as crianças na antiga lei. Então nós conseguimos perceber que é um mandamento importante, é um mandamento que nós devemos considerar com muita seriedade, pela implicação que ele tem. Este é um mandamento estrutural para a organização social. Estrutural para a organização social. Convém ficarmos com esta ideia. Avancemos para o sexto mandamento. E o sexto mandamento, provavelmente, é dos mais curtos da Bíblia. Tem apenas 2 palavras na língua portuguesa, assim, não matarás. Não matarás. E este mandamento vai regular a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros naquilo que diz respeito à vida. O que este mandamento está-me a dizer é, ninguém tira a vida de outra pessoa. Pronto? E aqui nós já temos um limite. Nós já temos um limite. E este limite dá-nos conforto. Eu, a lidar convosco, numa situação de conflito, eu sei que eu não vos vou matar, porque se eu for obediente ao mandamento, e eu sei que vocês não me vão matar. O perigo, muitas vezes, é quando nós lidamos com alguém que nós não conseguimos perceber qual é o limite desta pessoa. Daí eu ter dito há pouco tempo, é muito mais perigoso uma criança, um adolescente com uma arma do que um adulto. O adulto tem maturidade e tem limites mais bem definidos. A criança não tem a noção de perigo. Então, um adolescente, quando nós vemos criminalidade infantil, é muito perigosa. Ele pega na arma e dispara. Ele não tem noção da consequência futura. Mas então os limites são necessários. E Deus está a dar aqui um limite e diz, ok, vocês vão se relacionar de forma tranquila. Ninguém vai matar ninguém se cumprirem o mandamento. Se cumprirem o mandamento. Só que este mandamento aparentemente é simples. Diz, ok, não vamos matar ninguém. E aproveitando este mandamento fazemos algumas interpretações limitadas que até damos uso para justificarmos algumas posições e convicções que temos. Convém então nós percebermos um pouco melhor o que é que este mandamento diz para que as coisas fiquem mais claras e não usarmos erradamente. E não usarmos erradamente como se faz com alguma facilidade. Então, na língua portuguesa, nós temos a palavra matar.
Não matarás, é o que ali está. Na língua inglesa, eu penso que em português também, mas eu gosto mais do exemplo da língua inglesa. Eu creio que as coisas ficam um bocadinho mais fáceis para nós percebermos. E vamos utilizar então o exemplo do inglês. Porquê? O inglês tem ali a palavra kill. Ele é tirar uma vida, não é? Mas tanto serve para tirar uma vida de forma legal ou ilegal, moral ou de forma imoral. É kill, é matar. Mas temos outra palavra, que é a palavra murder. E a palavra murder significa sempre tirar uma vida de forma imoral ou ilegal. Sempre. Ok? Então, quando, por exemplo, eu estou a dizer que matei um animal, eu nunca vou utilizar eu murder um animal. Eu sempre vou utilizar eu kill. Não? Eu matei uma mosca. E é o exemplo que eu dou ali. Quando eu estou a falar em matar, por exemplo, uma mosca, eu digo eu kill uma mosca. Nunca digo eu murder uma mosca. Porque aquilo que o murder tem sempre a ver com intenção maldosa, com criminalidade, com ilegalidade. Tem sempre a ver com isso, não é? E quando alguém tem um acidente e morre, nós dizemos que morreu por acidente. Nunca dizemos murder de forma acidental, mas kill de forma acidental. Então, ajuda-nos a nós termos aqui uma ideia. Porquê? Imaginem que havia uma proibição total. Diz assim, não matarás. E alguém diz assim, não, vamos interpretar o versículo tal como ele diz. Ele está a dizer que é proibido matar. Muito bem. Qual é a pena? Qual era a pena associada ao mandamento? Se alguém não cumprisse o mandamento, qual era a pena? Devia morrer. Então, eu nem podia aplicar a pena associada à violação do mandamento. Não sei se alguém se perdeu agora aqui neste pensamento. Então, se era proibido matar de qualquer maneira, então se alguém violasse o mandamento, esta pessoa sabia. Também ninguém me vai matar. Mas não. A violação desse mandamento implicava a morte desta pessoa. Era pena de morte. Significa claramente que então temos que perceber o que é o matar aqui neste versículo. Porque senão o versículo entraria em contradição. Se calhar para português, o mais fácil seria não cometerás homicídio. Não mates ninguém sem razão, com dolo, de forma ilegal. Seria o melhor para nós podermos compreender aquilo que o versículo ali nos diz. Porquê? Porque se o mandamento proibisse qualquer tipo de morte, alguém tentava matar-me, eu não podia defender tirando a vida desta pessoa. Em autodefesa. Não podia. Então estava numa situação difícil que era, eu não podia matar a pessoa, mas eu tinha que fazer sempre qualquer coisa para segurá-la, porque sei que assim que eu a largasse ela me matava. Então estávamos aqui numa situação que até na lógica nós não a conseguíamos seguir. A situação lógica. Então matar aqui tem a ver com homicídio, matar alguém de forma ilegal ou imoral. Porquê? Porque a pior coisa que nós podemos fazer é eu tirar a vida de alguém que me é semelhante. E porquê que é tão grave? Porque qualquer pessoa que me é semelhante tem o mesmo que eu tenho. Tem a imagem e a semelhança de Deus. Porque eu fui feito a imagem e semelhança de Deus. Então qualquer pessoa também foi feita a imagem e semelhança de Deus. É eu estar a matar alguém que é igual a Deus. Daí Deus dizer, isto não é possível. Nós temos que viver numa sociedade em que ninguém vai fazer isto. A vida tem um valor inviolável. E por isso, então, vocês, na vossa dinâmica social, devem ter bem presente que ninguém tira a vida de ninguém. Entendendo bem este versículo, nós conseguimos perceber que ele não pode ser utilizado da forma como às vezes nós encontramos pessoas utilizarem para justificarem que são contra a pena de morte. Porquê? Qual era a penalidade da violação deste mandamento? Era a pena de morte. Então eu não posso dizer que eu sou contra a pena de morte e utilizo este versículo da Bíblia. Porque a Bíblia era contra a pena de morte. Não, a Bíblia não era contra a pena de morte. Independentemente da convicção que possamos ter. Eu posso ser contra a pena de morte por convicção. Pode. Não há problema nenhum. E é um bom princípio. Mas não é com suporte neste versículo, porque este versículo não permite isto. Isto é só para nós não fazermos mau uso das Escrituras para defendermos convicções. Não é?
Podemos ser pacifistas, podemos, mas não é este versículo. Porquê? Quantas vezes Deus diz, luta contra aquele povo? E agora alguém perguntava a Deus, e quando eu estiver a lutar, o que é que eu faço com as pessoas? Diz, mata. E alguém diz, mas eu sou pacifista por causa deste versículo. Não, este versículo também não está aqui a fazer a defesa do pacifismo como nós o entendemos. E o pacifismo, normalmente as pessoas entendem que é, não há guerra mesmo quando alguém está a ser invadido ou atacado. Não, isto é um pacifismo que nós sabemos que nem sequer é real, não é? E também não o podemos utilizar para objeção de consciência. Às vezes acontece em alguns casos de pessoas na tropa e são os objetores de consciência que fazem o serviço militar, mas recusam-se a pegar numa arma. É um bom princípio? É. A pessoa pode justificar? Pode, mas não com este versículo. Porque este versículo não abre aso para isso. Mas sim, este versículo simplesmente está a dizer, na sociedade, na vossa relação uns com os outros, ninguém vai tirar a vida de outra pessoa. A não ser que seja para uma situação judicial em que a pena seria precisamente a pessoa perder a sua vida. Então, é bom nós termos isso, porque com facilidade pegamos nas Escrituras, nós, ou os nossos amigos descrentes, às vezes dizem, mas até a própria Bíblia que tu acreditas diz isto. Não, mas ele está a interpretar mal. Mas o descrente interpretar mal eu aceito. Agora, nós é que não podemos fazê-lo, não é? Nós devemos fazer uma interpretação correta, por isso quando alguém dizer que a Bíblia tem um versículo que proíbe, nós não, é proíbe o murder, não proíbe o kill. Porque às vezes o kill tem de ser. Avançando, vamos então para o último mandamento que nós temos para estudar hoje. Tem a ver com a regulação da vida sexual dentro do matrimónio na dinâmica social. Que diz simplesmente também não adulterarás. Um mandamento relativamente curto, muita semelhança daquele que nós temos e vimos anteriormente. Este mandamento, que é muito usado, principalmente na Igreja Católica, historicamente, e era muito usado, e não sei por que razão, havia uma conotação com a privação dos prazeres do sexo. E utilizava-se este mandamento. Mas o mandamento não está de maneira nenhuma a falar sobre a limitação ou a impossibilidade de dentro do casamento as pessoas desfrutarem daquilo que Deus deu, que é o prazer do sexo. O objetivo deste mandamento tem a ver com a preservação da família. Este é o objetivo que está por trás do mandamento, porque Deus não proibiu o sexo, pelo contrário, Deus deu o sexo, Deus deu o contexto em que ele deve ocorrer. Ele deve ocorrer no casal. E o sexo, direi mesmo, é mandamento. Porque dentro do casal, quando lemos a Bíblia, ninguém deve privar o outro do próprio prazer sexual. Então, dentro do casal, o normal mesmo é que haja o desfruto disto que Deus deu. Mas Deus agora tem um mandamento e diz assim, não adulterarás. E o adultério que é? É alguém dentro do casal que vai procurar o prazer sexual fora da relação conjugal. E é disto que nós estamos a falar aqui. E aí sim Deus vai delimitar e vai circunscrever aonde é que isto deve acontecer. Então o mandamento é dado para preservação da família. Porque para Deus a família é extremamente importante. E nós vemos logo, quando Deus está a criar todas as coisas, a constituição da família e a importância que o próprio Deus dá à família. E o texto diz, parece extenso, mas vamos ler. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea, ou seja, igual a ele. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o seu lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vemos Adão a fazer esta expressão, porquê? Porque ele estava sozinho e ele olhava para toda a criação e ele começou a dar o nome aos animais e ele rapidamente percebeu, não há ninguém igual a mim. Todos são inferiores a mim, porque eu tenho até a responsabilidade de criar deles. E agora ele olha para uma pessoa e diz assim, finalmente encontrei alguém que é igual a mim. Alguém que é igual a mim, não é? Porque é feito a partir da mesma constituição do próprio Adão. Então, são iguais, disse, chamar-se-á porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe,
e se une à sua mulher. Ou seja, ele está a dizer aqui, agora o homem tem condições de estabelecer a sua família, porque ele deixa pai e mãe. Agora ele pode ser pai e mãe. Ele agora pode ser a pessoa que vai constituir a sua família e vai, então, dar continuidade à sua vida, mas já não na dependência dos seus pais. E a relação é tão íntima que ele diz assim, tornando-se os dois uma só carne. E para Adão, nós não podemos esquecer, são palavras do Adão, quando Deus lhe dá, mas isto é importante, porquê? Porque o Adão, ele vivia no meio dos animais, e os animais eram tranquilos. Para quem gosta de animais, imagine a concretização do maior sonho. Era ver um tigre e poder brincar e abraçar. E saber que o tigre não vai fazer nada. Mas o Adão ainda assim via o tigre e pensava, eu e ele não podemos ser um. Não dá. Mas quando o Adão olha para Eva, diz assim, agora nós podemos ter uma relação como eu não posso ter com mais ninguém. A relação é diferente daquela que eu tenho com qualquer outra coisa. E eu não tenho mais ninguém para ter uma proximidade tão grande. Então vemos que isto é o casamento. É esta relação de intimidade máxima que pode existir entre um homem e uma mulher, de tal maneira que agora o homem pode sair e deixar o pai e a mãe, porque a relação com a esposa é de longe mais íntima. Continua a honrar o pai e a mãe, mas a relação já não é tão próxima. A relação próxima é com a sua esposa, ou se do lado da esposa, é com o seu esposo. Então Deus, por causa da importância desta relação, que é a relação familiar entre homem e mulher, Deus tem que criar um mandamento para preservar isto. E o mandamento então é feito para a preservação da família. Porquê? Porque a família é importante para Deus. E se nós atentarmos bem para as Escrituras, vamos perceber tudo aquilo que possa criar alguma dificuldade ou problema familiar, Deus tem mandamento. Vejam. Honrar os pais. Porque quando não há honra, vai haver destabilização familiar. Então o que é que Deus faz? Dá mandamento. Para quê? Para que haja estabilidade onde? Na família. Se alguém cometer adultério, Deus diz, não pode. Porquê? Vai destabilizar o quê? A família. Deus não permite. E alguém quer ter uma relação incestuosa, vai estabilizar a família. Nem que seja com o nascimento provável de uma criança com algum problema grave de saúde. Um pai e um filho, se tiverem um filho, a probabilidade da criança nascer com um problema é de 50%. Vai haver problemas. Então, tudo aquilo que possa causar problemas na família, o que é que Deus faz? Proíbe. E mostra o cuidado que Deus tem com a família. A família para Deus é muito importante. Daí Deus criar tudo para que a família seja preservada através de mandamentos que proíbem certas práticas. E é o que Deus então faz com este mandamento, focando-se aqui na relação entre homem e mulher, e vai falar sobre o adultério. Por que razão a necessidade de um mandamento destes? Agora Deus, entre os mandamentos, vai falar sobre a sexualidade. Não era preciso, podia deixar um bom princípio. Deus há outras coisas que não fala nos mandamentos. Não diz, não traz amor ao dinheiro. Podia dizer, mas não diz. Há muitas outras coisas que Deus podia colocar ali, mas colocou isto porquê? Deus sabe o efeito que a sexualidade tem no ser humano. Deus sabe. Nós sabemos. Nós sabemos. A sexualidade move este mundo. Há 3 coisas que normalmente nós vemos que movem o mundo. Sexo, dinheiro e poder. Por estas 3 coisas nós fazemos loucuras. O sexo é uma delas. Eu fico a pensar, quando nós vemos vida de vários pastores que caem na desgraça, quase todos, quando nós dizemos esta expressão que caiu na desgraça, qual foi a razão? De cariz sexual. Mas então, não podiam falhar noutra coisa? Podiam, mas o sexo tem uma força muito grande sobre nós. O desejo sexual às vezes controla-nos. Então Deus tem necessidade de dizer, quando há casamento, este ímpeto, que às vezes é descontrolado, tem que passar a ser controlado. A partir de agora, a vida conjugal é só com uma pessoa. Não há mais espaço. Então Deus deu este mandamento porque sabia que é muito fácil haver aqui um comportamento sexual que não seja aquele permitido por Deus. Então, outra razão tem a ver com
a quebra da confiança entre homem e mulher, por causa daquilo que nós dissemos há pouco tempo. Deus, tudo aquilo que possa quebrar a relação familiar, Deus não permite. Então Deus dá um mandamento para evitar que esta relação entre homem e mulher, esta relação de confiança, seja quebrada. Porquê? Sempre que há adultério, os irmãos, sabemos que houve uma quebra na confiança entre um homem e uma mulher. Ainda que possa haver perdão da parte do outro que foi traído, mas o perdão é bom, há reconciliação, mas se houve reconciliação e houve perdão, é porque antes a confiança foi quebrada. Sempre há uma quebra da confiança. E em alguns casos, esta quebra da confiança nunca mais é restaurada. Então, nunca mais a dinâmica familiar vai ser sadia. E por isso, então, Deus tem cuidado de dar este mandamento para que não haja esta quebra. E o adultério representa o maior ato de desrespeito que pode acontecer entre os parceiros, entre o casal. Porquê? Não se esqueçam. O Adão, quando viu a Eva, disse: eu agora posso sair da casa do pai e da mãe, eu agora tenho alguém que me é igual e eu vou viver com esta pessoa. E eles decidiram ser os dois quê? Uma só carne. Então, quando são os dois uma só carne, há coisas que só acontecem ali entre os dois. Não pode acontecer fora. Mas quando isto acontece, é um desrespeito. Provavelmente o maior ato de desrespeito. E o adultério, não se esqueçam que isto é dado num contexto específico, mas não é isto, não é esta a razão pela qual o mandamento foi dado, mas convém contextualizarmos. O mandamento é dado num contexto em que a tecnologia não era a que nós temos hoje. Não havia métodos contraceptivos como nós temos hoje. O método contraceptivo era o natural, o calendário. Então, com facilidade, e nós vemos os vários casos de adultério da Bíblia, resultavam sempre em quê? Numa família paralela. A maior parte dos casos de adultério da Bíblia resultavam em quê? Precisamente numa família paralela. Mas já viram a organização familiar? Depois, como é que fica? E nós temos aqui alguns casos, por razões culturais, famílias, que eu às vezes tento ver a normalidade e chego a uma conclusão rápida. Não existe. Não existe. Um exemplo que eu dou, falando na minha própria família, até porque é de alguém que já faleceu, como criança, sempre tive alguma dificuldade. Eu lembro de estar a brincar com os meus primos, quando era muito pequeno, e havia um rapaz que brincava connosco. E eu nunca percebi como é que ele estava ali. Nunca percebia. Mas depois explicavam-me na minha mente de criança que ele não entrava. Porquê? Eu estava em casa da minha tia e o meu tio tinha um filho com outra mulher. E eles de vez em quando estavam ali a brincar connosco. E para mim mas quem é ele? Ele não é filho da tia. Mas é filho do tio, mas ele vive onde? Porque ele não estava lá sempre. Então ele vive em casa da mãe. O meu tio passava temporadas em casa da minha tia, em casa da mãe. Aquilo era uma confusão. E eu, como miúdo, não conseguia perceber. Agora, como adulto, consigo perceber. Mas não fica menos confuso. Continua uma confusão na mesma, não é? Então, Deus tem agora o cuidado de tentar preservar a estabilidade familiar. Ontem estava a ver uma entrevista de uma atriz muito conhecida e ela partilhava, e alguém fez-lhe a seguinte pergunta, disse assim: os pais eram atores, ela era atriz, e o entrevistador perguntou-lhe assim: tu ultrapassaste os teus pais? E ela fica a pensar, porque os pais, atores muito conhecidos, ela fica a pensar, ele disse sim, ultrapassei. Eu estava à espera que ele dissesse, fez mais filmes, ou ganhou mais dinheiro, ou ganhou mais prémios. Ele disse, não, ultrapassei. Isto tenho a certeza, de longe. E ela começa a responder e diz assim: o meu pai a minha mãe, começa ela a dizer, teve 4 casamentos. O meu pai teve 5. E depois eu cresci, parte do tempo com a minha mãe, com o meu padrasto, teve 3. E ela disse assim: eu venho de uma família em que há 12 casamentos. E ela depois começa a dizer: eu percebi logo que isto não é funcional. Então, quando eu casei, estamos a falar, eu deduzo que ela seja descrente, não é? Ela disse: quando eu casei, eu percebi, não, eu quero só um casamento. E depois ela está casada há muito tempo, 40 e tal anos, ela disse: houve ali momentos que eu pensei separar, mas não, o exemplo que eu tinha não era melhor. O problema que eu acho que posso resolver com a separação, eu percebi, pelos 12 casamentos com os quais eu fui crescendo,
O problema não se resolveu, então ela brinca disso. Não, eu falei logo com ele, disse, olha, discutamos o que for necessário, mas nós vamos ficar aqui. Pronto, foi a conclusão que ela chegou. Ela disse aquilo, eu notei, claro que a entrevistadora brincou, mas com alguma seriedade, porque aquilo marcou-a. Marcou-a, porque a disfuncionalidade do casamento é isso que Deus não quer. Deus quer a estabilidade da família. Deus nunca disse que é fácil, mas é isso que pede. E o adultério é ou provavelmente um dos comportamentos que mais promove a destruição da família ou a destabilização total. Mesmo quando há conciliação, há sempre alguma coisa que fica. Há sempre alguma coisa que fica. Então, a gravidade deste mandamento é tão grave que é o único mandamento que nós encontramos na Bíblia que ele é repetido 2 vezes, de formas diferentes. Não é? Nós encontramos este mandamento, eu vou dizer novamente, 2 vezes, é o único. E eu gosto disto quando nós vamos vendo particularidades nos mandamentos. Porquê? Ele é proibido na prática, mas depois o Senhor Jesus Cristo, que repete a proibição na prática, acrescenta a proibição onde? No pensamento. Quando o próprio Deus proíbe o pensamento, isto é muito grave. Mas é muito fácil. Direi mais. Porque é muito fácil, Deus tem necessidade de fazer mandamento para o pensamento, porque é muito grave. Porque nós dizemos, mas eu só pensei. É assim que os descrentes fazem. Olhar não há problema, pensar não há problema, porque não se materializa em comportamento. Mas Deus sabe como é que nós somos. Eu faço aquilo que o meu coração está cheio. E quando eu começo a abrir a porta e começo a pensar, é fácil acontecer o quê? O comportamento. E Deus chega ao ponto de dizer, nem sequer rodes a chave. Então nem penses. Nem penses. Tal é a importância que Deus dá à família. E não quer permitir que ela possa ser, de alguma forma, danificada. Vamos. Alguma dúvida? Ele que a coragem desapareceu ou não? Os irmãos não viram. Ele que estava de frente, estava, mas depois... Foram dados depois de Abraão. Sim. Explicar. Eu digo sempre a brincar, mas com alguma verdade. Digo isto para os meus alunos, que eles vão ser profissionais, eu digo, no contexto da aula, vale tudo. No contexto da aula, eu até digo assim, ainda na sexta-feira disse, há espaço para a ignorância, e eu até fui mais longe, até para a estupidez. Mas no exercício da profissão, não. Então, aqui, nós estamos controlados, aqui podemos colocar a questão, podemos dizer o que quisermos. Agora, lá fora, falamos que o descrente é que se calhar convém nós estarmos mais seguros. Por isso, aqui ele que é o sítio para fazer as perguntas todas. Foi depois. Não se esqueçam. Nós estamos a falar do povo de Israel. O povo de Israel são filhos de quem? De Abraão. Então, Abraão veio antes, não é? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem os 12 filhos e nós estudamos a história dos 12 filhos e um deles, aquele que se destacou, foi José. Depois José foi para o Egito e ficaram no Egito, quantos anos? 400 anos e nasceu Moisés. E agora é Moisés que está a dar a lei. Estão a ver? Então já passaram várias gerações, não é? Então é muito depois de Abraão. Sim. Mais alguma questão? Não havendo, meus irmãos. Muito obrigado.